Olá, seja muito bem-vindo ao meu site. Eu sou o Dr. Paulo Egídio, especialista em urologia. Me dedico ao tratamento da disfunção erétil e da deformidade peniana há pelo menos 25 anos. Hoje vou falar como é feito uma cirurgia de implante de prótese peniana. Por onde a prótese é colocada? A prótese aumenta ou engrossa o pênis? Aproveita a oportunidade para que responda o questionário aqui do meu site. Em até 24 horas, consigo enviar uma pré-análise do seu caso no seu e-mail. Vamos ao vídeo? Qual é o tipo de anestesia? O tipo de anestesia, tanto para o implante maleável, que só vai mexer no pênis, quanto para o implante inflável, que vai colocar um reservatório abaixo dessa musculatura e a bombinha no escroto, é possível fazer com sedação para o paciente dormir, como se fosse uma endoscopia, e anestesia local na base do pênis, na raiz do escroto e no abdômen. Essa anestesia local, para colocar inflável ou maleável, é feita com o paciente dormindo, já num processo de sedação, que não é uma anestesia geral. Ele está respirando espontaneamente, não é tubo, não é anestesia nas costas, ou seja, sedação para dormir, e tudo passa durante um bom sono, desde a anestesia local ao transcorrer da cirurgia como um todo. Tudo passa durante um bom sono. Este procedimento habitualmente é feito de forma ambulatorial. O que é isso? O paciente entra, por exemplo, de manhã, faz a cirurgia e à tarde tem alta. Como não bloqueia a bexiga, o paciente urina espontaneamente e não é passado sonda no canal da urina. Uma outra questão: qual é a via de acesso para se colocar uma prótese peniana? Não existe uma via única de acesso. A via de acesso pode ser por uma circuncisão, como se fosse uma cirurgia de fimose que abaixa a pele e faz tudo por dentro, depois volta a pele e fecha. Tem a via de acesso pela base do escroto e a base do pênis, e tem a via de acesso por cima do pênis. Tem a via de acesso na linha média da parte de baixo do pênis. Ou seja, mas doutor, qual vai ser a via de acesso para o meu implante? Tudo depende das condições anatômicas de cada paciente. Um exemplo: se você tem uma fibrose na ponta do pênis, com afinamento da ponta, o melhor acesso é pela ponta, porque vai permitir eu reconstruir a extremidade da ponta, para que o cilindro chegue até a base da glande e dê estabilidade na glande para que ela não fique caída. Então essa reconstrução distal muitas vezes exige o acesso pela ponta. Eventualmente, se você não tiver nenhuma deformidade no pênis, nenhuma retração, o acesso pela base do escroto ou a base do pênis, ou por cima, pela base do pênis por cima, pode ser feito o acesso para se colocar o implante. Ou seja, a via de acesso também tem que ser particularizada para cada paciente de acordo com a necessidade de reconstruir o pênis todo, em termos de tamanho e calibre. Se precisar reconstruir toda a haste peniana, é preferível um acesso pela ponta que abaixa a pele e tem acesso a toda a haste peniana para fazer a reconstrução. O acesso pela base do pênis tem limitação para fazer a reconstrução da ponta. Por mais que everta o pênis por essa incisão para reconstruir e depois voltar ele para a posição, no meu entender é mais agressivo. E também um outro critério para se adotar a via de acesso é fazer de preferência a cirurgia da prótese tocando o menos possível a pele. Por quê? A bactéria que poderia levar uma infecção, ela vive na própria pele. Então os cuidados de raspagem dos pelos, lavar pelo menos 5-10 minutos com solução antisséptica, não usar sonda. Todo esse cuidado é um cuidado que eu faço questão de fazer para prevenir infecção. E também a via de acesso por circuncisão, colocando-se um campo impermeável sobre o paciente, somente o pênis vai ser exteriorizado pelo campo operatório. E com isso não fica tocando a pele, não fica tocando o escroto, porque o escroto ele é enrugado por natureza e facilita a bactéria esconder nessas rugas, o que em alguns casos pode aumentar o risco infeccioso. Então a escolha da via de acesso, não só pela anatomia e necessidade de reconstrução da ponta de toda a haste peniana e também para minimizar o risco infeccioso, principalmente no doente diabético,
ou que tem uma predisposição à infecção, a via de acesso preferencial que toque menos a pele é recomendada. Uma vez tendo a indicação da prótese peniana, você já tomou medicamentos, usou eventualmente as injeções intracavernosas, ou parou de ter efeito, ou não se adaptou, ou teve muitos efeitos colaterais e chegou à indicação de colocar uma prótese peniana. A grande questão, o meu caso é só colocar a prótese peniana ou eu preciso reconstruir os tecidos para que eu trabalhe o tamanho e o volume do pênis e, portanto, receba um implante de maior tamanho e maior calibre? Seja ele maleável ou, se for inflável, ter espaço para ele inflar. Esta decisão, ela deve ser feita no pré-operatório. Uma avaliação criteriosa, pelo menos um dia antes da cirurgia, onde eu vou induzir uma ereção e fazer uma ultrassonografia do pênis. Vou pressurizar o seu pênis para saber o tamanho que ele chega. Vou perguntar para você que sempre conviveu e conhece o seu pênis muito mais que eu, cirurgião, que estou conhecendo naquele momento. E assim, o diagnóstico da retração peniana, da perda de tamanho, associada ou não à curvatura ou afinamentos, ele será feito previamente à cirurgia. E previamente à cirurgia, eu vou conversar com o paciente sobre a necessidade de trabalhar a túnica albugínea com múltiplas incisões de relaxamento para permitir o tecido expandir, chamado manobras adjuvantes, expandir tanto no tamanho quanto no calibre, no limite do que é possível. Qual é o limite possível? Muitas vezes o paciente quer saber, quase na grande maioria, doutor, o senhor vai recuperar 1, 2, 3, 4, 5 centímetros? A recuperação do tamanho vai depender desse feixe neurovascular. O que é o feixe neurovascular? Do nosso corpo, essa fita branca exemplifica os nervos que dão a sensibilidade na glande. Esses nervos são elevados na hora da cirurgia, os cortes de relaxamento são feitos abaixo dos nervos para permitir a expansão tecidual. Essa expansão é feita progressivamente até os nervos ficarem esticados. Quando o nervo ficou esticado, eu cheguei no limite do tamanho. Aí, após isto, vem trabalhando o calibre, para obter o melhor calibre para aquele tamanho atingido. Esse procedimento, eu estarei aumentando o volume do pênis para receber o implante, se maleável, de maior tamanho e maior calibre, e se for um inflável, ter espaço para o cilindro inflar. E, consequentemente, você ter um melhor resultado funcional de firmeza vertical, porque quanto mais calibroso o implante, ou quanto mais esse cilindro puder expandir dentro do pênis, mais firmeza você vai ter. Ou seja, eu estou respeitando os princípios biomecânicos do implante, respeitando a sua anatomia com a reconstrução no limite dos nervos. E com isso o resultado funcional será muito superior, aliado a uma melhoria do tamanho e calibre do pênis no limite dos nervos, que é o limite possível. Esta combinação de reconstrução e a colocação do implante respeita os princípios biomecânicos, melhora a funcionalidade do pênis, além de trazer um benefício estético do ponto de vista de tamanho e calibre, porque o paciente lida muito mal com a perda de tamanho e calibre que eventualmente pode ocorrer ao longo da vida, e se não for identificado isso e proposto a reconstrução e for feito somente o implante, corre-se o risco de colocar um implante fino, pequeno, se inflável não ter espaço para ele inflar, e aí você não tem um bom resultado funcional por limitação da anatomia, sendo que a anatomia não foi tratada para permitir o cilindro performar e desempenhar da melhor maneira. No momento de se implantar uma prótese peniana, a questão de preferência, já bem estabelecida no pré-operatório, quando o cirurgião estudou o pênis, induziu uma ereção, fez uma ultrassonografia e estudou a anatomia do paciente, ele já vai preparado para aplicar manobras adjuvantes no momento do implante da prótese peniana. Estas manobras adjuvantes, elas visam o tratamento da membrana chamada túnica albugínea para a expansão tecidual, que eu já falei, em tamanho e calibre. Então, isso são chamados manobras adjuvantes ao implante. O que está sendo feito é preparando o pênis da melhor maneira possível para receber o implante de maior tamanho e maior calibre, se for um maleável. E se for um inflável, de maior tamanho e permitir que o cilindro tenha espaço para expandir. E, consequentemente, essas manobras adjuvantes, elas serão fundamentais
para permitir um melhor resultado do implante, não só do ponto de vista funcional, que é a firmeza vertical, mas também do ponto de vista anatômico e estético, oferecendo um pênis do melhor tamanho possível e do melhor calibre que é possível oferecer também. Esta limitação do tamanho e calibre, que é o limite dos nervos e vasos, ela será definida no intraoperatório. Dificilmente no pré-operatório é possível determinar quantos centímetros vai ser possível restaurar. Lembrando que é possível chegar a esse limite conhecendo o limite do tamanho dos nervos na hora da cirurgia, que é o limite possível. Existem outras manobras adjuvantes descritas na literatura, porém não me agradam. Uma delas, se o pênis está curvo na hora que colocou o implante, fazer uma modelagem para ver se você alinha esse pênis, mas com isso você não necessariamente recupera todo o tamanho que poderia recuperar, que é o limite dos nervos. São apenas manobras adjuvantes para alinhamento do pênis na hora de colocar a prótese, mas não tem uma recuperação de tamanho adequada. Uma outra manobra, se o pênis é curvo, é fazer uma prega desse lado para diminuir, alinha, aí coloca o implante com ele alinhado, mas com um pênis menor. Então essas manobras adjuvantes que não estão em conformidade, há uma melhor recuperação do tamanho do pênis e do calibre, não estão em conformidade com os princípios biomecânicos de ter um melhor espaço para colocar um implante de maior tamanho e calibre, eu prefiro não utilizá-las. Antes de fechar a incisão, o cilindro colocado, feito testes de firmeza, biomecanicamente está totalmente atendido os princípios biomecânicos e de um bom resultado do implante. Antes do fechamento, eu por rotina, para minimizar o risco infeccioso, coloco o antibiótico dentro do pênis, uma alta concentração de antibiótico antes do fechamento da incisão. Seja voltando a pele e fechando como se fosse uma fimose, seja fechando a parte, se a abordagem foi por baixo, seja fechando a base do escroto ou a parte de cima. No geral, para se fazer o implante, associado ou não à reconstrução dos tecidos, é possível fazer com uma única incisão, mas é importante a escolha da incisão baseado em cada necessidade de paciente, de manobras adjuvantes ou não, principalmente se na ponta do pênis, o que levaria a um acesso por circuncisão, de preferência. Como funciona o pós-operatório de uma prótese peniana? Lembrando que a sedação para o paciente dormir e a anestesia local não bloqueia a bexiga. Então o paciente, ao acordar da cirurgia, ele já terá sido complementado a anestesia local, então o paciente geralmente acorda sem dor. E quando ele tiver vontade de urinar, não existe uma paralisação da bexiga. Por quê? Porque não foi hack anestesia, não foi anestesia peridural, não foi anestesia nas costas que bloqueia as pernas e a bexiga da cintura para baixo. Esse tipo de anestesia, além de permitir ao doente mobilidade rápida e alta precoce, ele também evita que a bexiga fique paralisada e precisa usar sonda pela uretra. Portanto, esse modelo de anestesia que eu tenho adotado há muitos anos, eu não tenho dúvida que é a melhor opção. O paciente tendo alta no mesmo dia, eu vou vê-lo no mesmo dia e vou avaliá-lo nos dias seguintes por 1, 2 ou eventualmente mais dias. Avaliando diariamente ou de acordo com a necessidade, eu consigo já definir a possibilidade do paciente viajar de volta para o seu estado, para o seu país, ou seja, espera-se um pós-operatório sob a minha vigilância de pelo menos 2 dias após a cirurgia. Se houver necessidade de mais dias, eu irei te posicionar, mas no geral 2 dias é o suficiente. Posteriormente, o paciente vai enviar informações pelo WhatsApp, fotos, vídeos, falamos mesmo à distância e acompanho mesmo à distância. Os pontos utilizados são todos fios absorvíveis, ou seja, não precisa retirar pontos. Habitualmente, eu vou liberar para atividade sexual entre 1 mês e 1 mês e meio. Se for um implante inflável, às vezes o paciente tem que voltar por volta de 1 mês e meio, para eu ensinar o manuseio do implante. O manuseio da bombinha, seja inflar, seja desinflar. Apesar de que esse treinamento prévio eu faço antes da cirurgia com esse modelo e às vezes o paciente consegue fazer esse manuseio à distância sem a necessidade de vir presencialmente. Mas isso depende de cada caso. A alta definitiva vai depender do paciente começar os seus relacionamentos, já se adaptar ao implante,
tendo orgasmo, tendo sensibilidade e ele já está satisfeito com o procedimento que o atendeu do ponto de vista de restabelecimento da função sexual penetrativa. O implante, respeitando os princípios biomecânicos, oferece excelentes resultados na recuperação funcional e da autoestima do paciente. Esses pacientes têm recuperado a sua confiança de relacionamento, o que melhora em muito a sua autoestima. Os níveis de satisfação, seja do paciente e da parceira ou parceiro, chega a níveis de 96%. É muito alto por um procedimento reconstrutivo e o paciente precisa se fortalecer, se encorajar, porque se o implante for bem indicado e bem feito, os resultados são muito satisfatórios e recupera a autoconfiança e a autoestima, recuperando a felicidade de viver e a plenitude no seu relacionamento. Isto depende do paciente ter e manter o que ele sempre aplicou durante a sua vida. O relacionamento sexual depende de uma boa erotização, depende de uma boa afetividade, para que ele tenha a completa recuperação e restabelecimento funcional. O pênis, por mais que eu dê capacidade penetrativa e de desempenho, não pode deixar de respeitar a erotização, que é a atividade cerebral erótica para a relação sexual, como sempre foi. Não muda nada. Se você ainda tem dúvidas de como é feita a cirurgia da prótese peniana, me envie uma mensagem pelo WhatsApp ou responda o formulário do nosso site. Será um prazer falar com você. Conte comigo, estamos juntos.